Oi, pessoal. Meu nome é Poliana Lamota e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a criança interior. A criança interior que muitas vezes está aí ferida, machucada. E outro dia eu fiz uma postagem no Instagram e ela falava o seguinte: a grande verdade é que todos nós buscamos o abraço da mãe e a aprovação do pai. E isso é uma coisa que dentro das tiragens, dentro dos atendimentos com o baralho, dentro dos atendimentos com a terapia, em próprio eu mesma e dentro dos meus processos e dentro do que eu converso assim com muitas pessoas amigas e tudo mais, eu vejo o quanto a gente tem, a maioria de nós tem essa necessidade, essa busca, essa falta, né? Porque muitas vezes a gente não aceita, né? A nossa criança, ela quer. A única coisa é que a gente, quando é criança, a gente quer. E a gente não entende e não consegue compreender que os nossos pais, né, são como eles podem ser, né? E os nossos cuidadores, né, para quem não foi criado aí pelos pais, mas sim pelos cuidadores, eles foram, né, o que eles conseguiram ser dentro daquilo que eles conheciam, dentro do que era conhecido para eles. E muitas vezes a gente não tem noção, né, muita de como foi a história daquele pai, daquela mãe, e para entender o processo dele. E quando ele se torna pai, mãe, não vem meio que uma bula, né? Explicando como é que faz certo, como é que é isso, como é que é aquilo. E eu acho que mesmo que viesse uma bula, seria muito difícil de seguir realmente, porque cada ser humano é tão particular e tão peculiar, né? Que a grande verdade é que seria muito difícil um ser humano realmente conseguir aí de verdade satisfazer a outra pessoa 100%. E muitas vezes a gente cresce achando que a mãe não deu aquele, não foi tão maternal, ou não deu aquele carinho, ou não deu aquela atenção. Muitas vezes a mãe nem pôde criar, né? E a mesma coisa acontece com o pai, né? Geralmente, com o pai, a gente, além de querer essa atenção, ainda quer que ele olhe pra gente e veja aquela estrelinha e que só falta dar ali a estrelinha na testa e falar, nossa, né? Que orgulho e que tudo mais. Então a gente espera determinadas coisas que muitas vezes elas não acontecem, né? Muitas vezes vem cobrança. Eu, por exemplo, se eu for falar da minha experiência, meu pai sempre cobrou, né, bastante de mim pelo meu melhor. Mas a minha criança acho que nunca compreendeu dessa forma que ele estava ali com as cobranças dele e falando muitas vezes e entrando até em comparação, né, com outras crianças, com outras pessoas, não para me diminuir, mas sim para demonstrar, para de repente mostrar um exemplo, para na verdade querer o meu melhor. Mas a Poliana criança, ela não entendeu dessa forma. E assim como eu acredito que muitos de vocês não entenderam, muitas vezes, muitos dos processos que seus pais gostariam de ter passado para vocês e de certa forma eles não conseguiram, porque eles não conseguiram superar aí as nossas expectativas, ser, né, de repente, o que nós esperávamos que eles fossem, porque eles somente são eles mesmos, né? E quando eu entro dentro desse processo, eu vejo o quanto, né, eu também gostaria, né, que eles tivessem sido diferentes. Eles só puderam ser o que eles puderam ser, e o quanto eu gostaria que me aceitassem exatamente como eu sou, sendo que
eu também muitas vezes não os aceitei como eles são. Então, olha como o processo ele é complexo, né? E o quanto de imaturidade a gente coloca dentro desse processo todo aí dentro dessa vivência. E nisso tudo a gente acaba trazendo não só uma criança ferida, não só uma criança magoada, lógico, teve muita gente que passou por processos dolorosos, difíceis, né? Mas que eu acredito sempre que tem uma escolha, mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas, no entanto, o quanto a gente não consegue e tem dificuldade para aceitar o outro exatamente como ele é, e a gente quer ser aceito exatamente como nós somos, e quanta dificuldade a gente coloca nesse processo, porque a gente carrega essa criança, né? A gente cresce e as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos desafios vão crescendo e aumentando junto com a gente. A gente vai carregando e isso vai aí aumentando, conforme a gente vai trazendo mais experiências. E aí, de repente, não é mais só os nossos pais. E muitas vezes a gente coloca até, ok, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, foi desse jeito, foi daquele. A gente traz até um pouco de consciência, mas continua refletindo esses desafios, esses medos, essas dificuldades, essas frustrações e essas carências, refletindo para muitas áreas da nossa vida. Trabalho, dinheiro, nos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento. E a gente acaba carregando isso e tudo vai se tornando, óbvio, cada vez mais complexo. E talvez seja na hora para a gente olhar realmente com um olhar mais adulto para tudo isso, olhar realmente para essa criança, né? E realmente acolher, né? Quando eu falo de acolher essa criança, é trazer a maturidade que hoje você tem para ela, né? E esse não é um processo simples, esse não é um processo, às vezes, que não é necessário ajuda, porque às vezes é necessário ajuda profissional, necessário ajuda terapêutica, às vezes até de uma constelação familiar, né? Enfim, tem uma infinidade aí de terapias e processos para ajudar com tudo isso. Eu faço algumas dessas terapias e tudo mais. Lógico, se quiser me procurar, pode me procurar. Se quiser procurar outro profissional, pode procurar também. O interessante aí é que você faça realmente essas buscas e olhe realmente para essas questões. E o quanto é necessário olhar para isso, para realmente transformar. A gente acha que tudo na nossa vida é acaso e que, na verdade, nós não somos os responsáveis por nada. Quando a gente traz a nossa falta de responsabilidade para a nossa vida, além de continuar agindo como essa criança, mimada, né? Porque a partir do momento que ela não entende e não aceita, ela continua dentro desse processo mimado, desse processo de não aceitar as coisas como são e as pessoas como são. Então ela continua trazendo essa irresponsabilidade, essa falta de amadurecimento para todo o processo dela e continua refletindo todas as dores para outros processos com outras pessoas. E acabamos aí atraindo pra gente pessoas que vão se tornar exatamente o reflexo daquilo que a gente precisa olhar. Então, as nossas maiores faltas e as nossas maiores dificuldades acabam vindo quando a gente é criança. Por quê? Porque isso se torna um acúmulo, acaba se tornando muito maior do que ele é. E muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo que precisa ser olhado com maturidade, né? Deixando de lado essa criança, essa rebeldia, né? Eu digo que é aquela criança mimada que entrou na loja, a mãe não quis comprar, se joga no chão e fala, eu quero, e começa a gritar até a hora de ou a mãe
dar umas chineladas e botar de castigo, ou então acabar fazendo à vontade. E a gente vem muito dentro desse processo quando a gente não quer, quando a gente muitas vezes procura subterfúgios aí para não olhar para esses processos e continua fingindo que nada está acontecendo. E enquanto a gente continua fingindo que nada está acontecendo, quando a gente continua fingindo que nenhum desses processos existe aí dentro da gente, que a gente não vem carregando todas essas dificuldades, essa criança e essa parte completamente imatura emocionalmente, a gente vai continuar criando mais do mesmo, porque não tem como. Se você não olha, se você não cura, se você não nutre, se você não resgata, se você não transforma tudo isso, você vai continuar criando a mesma coisa. Quantas vezes a gente vê aí dificuldade financeira que está ligada, muitas das vezes, com a tua relação com a tua mãe, com a tua relação com o teu pai, né? Porque o pai vem muito da sobrevivência, né? E a mãe da nutrição, de permanecer, né? O dinheiro, de permanecer. Às vezes você recebe aquele salário menstruação e aquilo já vai embora. Tem muito a ver com relação de mãe, né? E quantas vezes a menina tá ali buscando dentro da relação dela ser olhada, ser vista, ser reconhecida dentro do relacionamento amoroso, porque ela não teve esse olhar, que o pai tivesse esse olhar, né? E os meninos a mesma coisa, muitas vezes também buscando carinho, buscando amor, porque não acha que a mãe deu o suficiente, então tá ali sempre numa busca e nunca consegue se nutrir. Por quê? Porque ele tá na busca, na verdade, do amor e do carinho da mãe, porque ele mesmo não consegue se fazer. Então, gente, tá na hora de amadurecer, né? E cada um, óbvio, que sabe o seu momento, sabe o que é melhor para si. E essa conversa que eu tô tendo com vocês, não é que vocês devam fazer algo. Na verdade, é tipo trazer uma clareza para quem realmente quer fazer um processo e quer começar a fazer diferente, né? Para quem realmente quer sair de uma zona de conforto e quer entrar dentro de um processo de cura, onde tenha oportunidades melhores em todos os aspectos. Porque a relação mãe-pai, a relação criança-ferida, a sua relação com você mesma, tá aí, refletindo na tua vida toda. Então, é de tua escolha, entendeu? Qual o processo que você quer aí seguir. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, me chama, conversa. Se vocês se interessaram aí sobre o assunto, me mandem assuntos, conversas, o que vocês querem aí. De repente eu traga para vocês, tanto nessa conversa que a gente está tendo agora, quanto aqui com os oráculos, tá bom? Conversem comigo, falem, mandem aí, dê o seu joinha, tá? Se você gostou desse vídeo, isso é uma excelente forma de troca e faz aí crescer o canal. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? E, gente, não esquece de uma coisa. Muitas das vezes, né, eu ouvi essa frase outro dia, e muitas das vezes a gente se relaciona com uma outra pessoa, mas na verdade a gente está se relacionando com as nossas próprias neuras. E isso é algo que a gente deve observar muito de perto, para que a gente tenha relacionamentos melhores conosco e principalmente aí, não principalmente porque esse é a principal relação, mas consiga aí estar, nutrir, transformar em relacionamentos muito melhores em todos os aspectos, porque todos nós merecemos, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!